do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e está lançando um novo livro, Apocalipse. Eu convido aqui ao palco Haroldo Dutra. Ai, gente, recebi um abraço. Ai, manda pra mim a foto. Vou mostrar pra minha mãe, ela vai ficar toda. Bom, gente, fiquem à vontade, tá? Estão livres. É o pininho debaixo do microfone para vocês estarem falando. Ele vai ficar verde mesmo, certo? Com vocês, uma palestra. Eu gostaria imensamente de agradecer aos organizadores desse congresso, darem a oportunidade de vendo todos vocês. É uma alegria muito grande, é uma troca de energia maravilhosa e também um momento muito importante para a gente continuar estudando e aprendendo a terceira revelação que prepara o nosso mundo novo. Então hoje nós vamos começar aqui estudando um tema que é de fundamental importância para a gente entender não só a nossa responsabilidade, mas como é que funcionam os mecanismos da comunicação. Nós vamos estudar vibrações e sintonia. Não sei se já começamos direto? Então vamos lá. Nós vamos falar um pouco como físico. Vamos falar um pouco daquilo que a gente conhece, que está perto da gente, para que a gente possa depois usar esse conhecimento na nossa realidade espiritual, porque nós somos criaturas, espíritos imortais, criaturas divinas. Deus é a inteligência suprema, então não comete erro. Não tem ninguém aqui que foi criado errado. Todos nós somos criaturas certas, porque Deus não comete erro. Esse é o atributo da inteligência suprema, que a gente precisa entender na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Então, ao criar, Deus dá a sustentação para todo o universo com dois elementos gerais, que é o princípio espiritual e o princípio material. A questão 27 do Livro dos Espíritos nos mostra isso na pergunta que Kardec faz. Então podemos entender o universo formado de dois elementos, o elemento espiritual e o elemento material. E os Espíritos respondem, sim, e Deus, o Criador. Então há uma trindade de sustentação de tudo que existe: Deus, princípio espiritual e princípio material. Mas quando Kardec fala sobre princípio material, ele está falando do conceito de matéria que existia na época que a ciência tinha, na época que ele viveu entre nós, 1850. E para nós o conceito de matéria naquela época é aquilo que é perceptível pelas nossas percepções, pelos nossos sentidos. Mas aí, em continuação à resposta, os Espíritos introduzem um conceito novo, que é o do fluido universal, que é a base de sustentação de tudo que é material, que é o elemento primordial do qual a matéria é feita. Então, fluido cósmico, fluido universal, é o princípio material.
e é o que enche o universo, não é? Paulo dizia que a gente vivia, não é, mergulhado em Deus. Na verdade, a gente vive mergulhado nesse fluido cósmico que André Luiz define como o hálito divino ou força nervosa do Criador. Então Deus está junto conosco e nós estamos junto com Deus através desse recurso que a gente precisa entender com clareza. Então, para a gente falar sobre vibrações, eu vou começar falando exatamente daquilo que eu estou usando, da voz, que é o nosso mecanismo de comunicação. Eu falo e vocês ouvem. Como é que funciona isso? Se eu tirar o ar daqui de dentro, eu posso falar à vontade e ninguém vai ouvir coisa nenhuma. Então, o ar é um instrumento de propagação de ondas de pressão que a gente imprime no ar através de um mecanismo desenvolvido no processo fisiológico do nosso corpo, chamado cordas vocais. Quando eu penso, eu aciono um mecanismo complexo do meu corpo físico e modulo, faço essas cordas vocais vibrarem. Então, a vibração delas vai impulsionar o ar, e esse ar vai vibrar em ondas longitudinais, que isto é, ondas que se propagam, que oscilam na direção da propagação. Então, o ar fica fazendo esse movimento de vai e vem e se propaga. Aí chega no ouvido de vocês, vocês têm uma membrana chamado tímpano que vibra com esse ar. Essa vibração é transmitida para o tímpano e ele aciona todo um mecanismo do ouvido médio, que tem ossinhos especializados e tal, até um sistema nervoso chamado nervo acústico, que transforma toda essa vibração numa corrente elétrica iônica nos axônios, no prolongamento das células nervosas, e leva essa informação para o centro cerebral, que vai permitir à consciência identificar essa vibração como uma onda sonora. Então, quando eu falo, gero uma onda, eu estou produzindo uma vibração. E vocês, com o ouvido sintonizado, que vão vibrar na mesma frequência, vão transformar isso num sinal inteligível. Então, a consciência no ser humano é representada pelo nosso conhecimento, pelo espírito. Então, é o espírito que interpreta. O corpo, o ar, é o mecanismo de funcionamento da vibração e da percepção por sintonia que vocês ouvem. Se eu falasse com uma frequência muito alta, acima de 20.000 oscilações por segundo, ninguém ouviria nada, porque o ouvido, o tímpano, não é capaz de vibrar com essa frequência tão alta. Portanto, vocês não sintonizariam com a minha fala, não é? Nessa frequência alta. Então, a sintonia tem que estar correlacionado exatamente com a faixa vibratória de frequência que a gente produz. A visão funciona do mesmo jeito, não é? Porque quando a gente acende uma luz, a gente provoca um fenômeno luminoso, a gente cria uma onda eletromagnética de oscilação de campo elétrico e campo magnético que se propaga. Essa onda já não é mais uma onda longitudinal, é uma onda transversal. As oscilações são assim, a propagação nessa direção. E a onda eletromagnética carrega duas informações importantes.
que é a variação de um campo elétrico com o tempo, que é capaz de produzir forças em cargas elétricas, e de um campo magnético associado que também vibra e que também pode produzir força em coisas que têm cargas elétricas. Então, essa vibração, que tem uma frequência que pode variar, então o azul tem uma frequência diferente do vermelho, porque azul e vermelho já é percepção nossa. Então, o nosso olho, lá na retina, tem moléculas especializadas na superfície dos nossos bastonetes do olho, que absorve essa energia, porque a onda leva a informação energética. Essa vibração do ar não carrega o ar, só faz ele oscilar no som. Mas a energia vai passando das moléculas de umas para as outras, consecutiva, criando a onda, e leva a informação energética. Onda carrega energia. Certo? A onda do mar carrega energia, você vê a água subir e descer. Na beira da praia parece que está transferindo água porque esbarra no fundo e aí transforma em fluxo de água. Mas se não esbarrar no fundo, como no mar alto, as ondas só, quer dizer, o barquinho que está lá sobe e desce, mas não é carregado. Se não tiver corrente, não é carregado, mas ele oscila, ele recebe essa energia de movimentação. Então, quando a gente provoca um fenômeno ondulatório, a gente então está fazendo, né, um processo vibracional. E se a gente sintoniza, a gente entende essa vibração de alguma maneira, interpreta ela de alguma maneira. Então, as moléculas que absorvem a luz fazem uma modificação estrutural. A molécula tem uma estrutura molecular, dos átomos estão arranjados. Quando essa energia é absorvida, ela muda de conformação e a gente tem proteínas especializadas nas membranas das células que identificam essa molécula modificada e disparam um sinal elétrico que vai pelo nervo óptico até o centro de percepção da nossa consciência e o espírito interpreta. Então, cor é uma coisa interpretada pelo espírito, mas é preciso do mecanismo material para chegar essa informação no espírito. Isso é o que funciona enquanto a gente está no corpo físico. Quando a gente está no mundo espiritual, como é que os espíritos se comunicam? Agora temos que falar de uma outra vibração que a gente está aprendendo sobre ela, que é a vibração mental. Quando a gente pensa, a gente provoca uma onda mental que carrega duas informações semelhantes ao campo elétrico, ou a onda eletromagnética, a onda luminosa. Leva a informação da ideia e do sentimento que alimenta essa ideia. Então, são duas informações que são levadas pelas ondas mentais. A gente pensa, quando a gente pensa, a gente provoca um fenômeno ondulatório aonde? Em que? No fluido universal. Porque o mundo espiritual é feito com fluido universal que se modifica e se adapta a cada realidade do ambiente onde ele está funcionando. Por exemplo, na Terra, o fluido universal, associado com todos os recursos do nosso planeta, se expressa de uma dada maneira. Num outro planeta, num outro sistema planetário, num mundo mais evoluído, isso é levemente diferente. Então, para cada mundo, a gente tem uma realidade própria. Então, quando o espírito pensa, como o espírito é um princípio inteligente,
que tem a força, a capacidade de agregar à sua volta. Fluido universal, ele estrutura para ele uma expressão de realidade que é o corpo espiritual, perispírito. Então, esse perispírito feito de fluido universal modificado pela ação do princípio inteligente, mesmo na fase rudimentar, ou na fase de espírito humano como nós somos, a gente cria então um corpo apropriado para a nossa expressão individual. E esse corpo que é feito de fluido universal, quando a gente pensa, vibra. E transmite essa vibração para o fluido universal do ambiente. E se alguém ele percebe essa vibração, então ele sintoniza. Então, sintonizar significa ter o mesmo tom, similaridade, quando o indivíduo se ajusta àquela frequência. Então eu posso estar falando aqui e muita gente não está ouvindo porque está distraído pensando em outra coisa, está fora de sintonia. Então, vibração e sintonia são propriedades da comunicação entre os seres. Quando eu penso, eu emito uma onda mental, psicoemocional, que se propaga. Quem sintoniza com ela sente e pensa igual, então ele reforça essa vibração. Então, todo mundo que está pensando a mesma coisa cria uma faixa energética de vibração sintonizada. Nós aqui hoje, todo mundo que está prestando atenção em mim, estamos numa faixa única de vibração. Então, quando a gente sofre a influência de um espírito infeliz, a culpa é nossa que sintoniza com ele. Não põe a culpa nele. Veja que é importante entender esse mecanismo, porque ele nos traz a compreensão da responsabilidade, da nossa própria participação no fenômeno. Por isso também a gente pode compreender por que Kardec diz que todos nós somos médiums. Porque apesar da gente ter um corpo físico, a gente também tem um corpo perispiritual. E quando um espírito pensa, e a gente perispiritualmente, quer dizer, mentalmente, percebe, porque está pensando na mesma faixa daquele pensamento, a gente transforma esse recurso através do nosso corpo perispiritual em reações do corpo físico, porque está ligado ao corpo físico. Então a gente pode sentir uma sensação agradável, se for um pensamento bom, ou desagradável, se for um pensamento perturbador. Então nós não podemos culpar os espíritos que pensam de maneira negativa em relação a nós, porque nós é que sintonizamos com eles. A gente procura sempre a casa espírita, não dá um jeito de vocês afastar esses espíritos de mim? Por que você mesmo não afasta eles mudando o seu padrão vibratório? Então, na doutrina espírita, a gente aprende isso, e as casas espíritas têm que dizer, nós vamos te ajudar, mas se você não fizer o seu esforço, não vai resolver nada. Porque essa é a ação do indivíduo que nós somos. Então, um princípio inteligente que está começando lá atrás, o que ele faz? Ele aglutina à sua volta um corpo perispiritual rudimentar, para poder agir sobre moléculas e células, organizando essas moléculas numa estrutura celular, para ter as primeiras expressões da vida. E essa é uma outra coisa linda que a doutrina espírita nos dá. A ciência tem mais de 100 definições para a vida, e nenhuma delas
é satisfatória. Mas a doutrina espírita tem uma definição simples, plenamente satisfatória. Vida é a expressão do princípio inteligente. Seja lá rudimentar, seja espírito, como nós já estamos, seja no espírito puro. Vida é a expressão do princípio inteligente no universo. Por isso, Jesus é a vida do nosso planeta. E se a gente sintonizar com Ele, a gente vive a vida de um planeta lindo, azul, bonito, cheio de flores, de beleza, que a gente esquece para ficar olhando as coisas horrorosas que a gente sintoniza. Então, vibração e sintonia, responsabilidade de cada um de nós. Então, do ponto de vista científico, metodológico, é isso que a gente pode apresentar para vocês. Espero que tenha sido clarificador. Vou passar a palavra para os meus companheiros. Bom dia para todos nós. Quero falar da minha alegria de estar aqui hoje, na presença de todos e dos meus companheiros aqui também. A história do Ocidente, ela tem algumas características bastante interessantes, porque durante boa parte dos séculos que antecederam esse que nós vivemos, a religião dominou o pensamento humano, de tal maneira que a ciência e a filosofia ficaram sob o comando da própria religião. E a religião ditou todas as cartas do que era verdade e do que não era verdade. E durante esse período em que a religião comandou, o fantástico, o sobrenatural, o extraordinário, o ininvestigável foi o que dominou o pensamento humano. Mas ao mesmo tempo em que a religião fez isso, ela foi muito opressora, ela foi muito despótica, houve muita tortura, muita intolerância, muita perversidade e crueldade cometida em nome da religião. Evidentemente que não se comete excessos somente com a religião, como apresenta Joana de Ângeles no livro Roteiro de Libertação, em que ela fala no capítulo 2º da obra sobre essa questão da religião e a opressão, mostrando que também houve opressão, como sempre houve, também do lado de fora da religião. O problema é do homem. Mas o certo é que esse processo opressivo que foi construído pela religião acabou promovendo, no final do século XVIII, início do século XIX, um movimento de reação muito grande da sociedade científica e filosófica, exatamente pelos resultados que a religião produziu na sociedade. E o que foi que aconteceu em função disso? Nós vivemos a maior onda de desconstrução do pensamento religioso que a humanidade já viveu em toda a sua história. O século XIX é o século marcado pela tentativa de destruição de todo o arcabouço de conhecimento espiritual que a humanidade cultivou ao longo dos últimos 10.000 anos. Então, os nossos grandes pensadores do século XIX, olhando para aquilo de negativo apenas que a religião havia produzido, decidiu inaugurar uma sociedade onde tudo que não fosse impressionável aos 5 sentidos deveria ser considerado como se não fosse verdade. Era o período do chamado materialismo, onde o objetivo era dizer que somente existe aquilo que impressiona os meus 5 sentidos, que eu posso perceber por
olfato, paladar, visão, audição e o outro que eu esqueci. Então, o tato. Então, os nossos 5 sentidos, eles passaram a reger o que era real e verdadeiro, e isso jogou para o campo do fantástico tudo aquilo que não fosse possível de ser apreciado por essa via. Só que o que acontece? Como o Otacílio estava lembrando para nós, exatamente no século XIX, que é o século que tenta desconstruir todas as verdades daquilo que diz respeito ao não tangível, é que vão surgir as pesquisas científicas dos grandes estudiosos do eletromagnetismo. Então, Max Planck, Faraday, Volt, Ampère, Ohm, todos os grandes estudiosos que se debruçaram sobre os fenômenos do eletromagnetismo, eles surgem exatamente no período em que o homem queria dizer que só o que é tangível é o que existe. E assim, eles queriam dizer que todas as experiências espirituais são todas mentirosas. Só que as pesquisas que se fizeram nesse período negaram em essência tudo aquilo que o homem queria dizer. Ele foi obrigado a engolir as suas próprias conclusões. Porque nesse ambiente aqui que nós estamos, e ninguém vai negar o que eu estou dizendo, existem ondas de rádio, AM, FM, ondas de televisão. Nós temos uma série de... Ninguém está vendo, mas existe. Os nossos 5 sentidos não são capazes de representar a realidade objetiva da vida. Existe muito mais coisa do que a gente pode perceber pelos nossos 5 sentidos. Como o Otacílio estava colocando, um som acima de 20 mil Hz, a gente não ouve mais. O cachorro ouve, vai até 45, mas a gente não ouve. O meu já deve estar lá por 12, mais ou menos. Mas passou de 20, outro dia eu fui comprar um fone de ouvido, aí o rapaz, esse aqui é muito bom, esse aqui responde até, é mais caro, mas ele vai até 20 kHz. Disse, meu filho, eu não ouço mais. Me dá um de 16 que já está bom, porque eu não vou ouvir. Não responde mais. Então assim, nós temos uma faixa para ouvir e temos uma faixa para ver. Nós enxergamos do vermelho ao violeta. Abaixo do vermelho é o infravermelho. Existe, mas a gente não vê. Quando eu vejo um carvão, eu não sei se ele está quente ou não. Quando eu pego, está quente. Mas aí, se eu enxergasse abaixo do vermelho, eu veria uma cor, que eu nem imagino qual seja, que era o carvão com uma cor, porque está quente. O meu olho não enxerga, mas o meu tato sabe que ele está quente. Se o carvão esquentar mais, ele sai de vermelho e vai para laranja. Se esquentasse mais, ia para amarelo, depois iria para verde, azul, anil, violeta, e depois eu não ia ver mais, mas está quente. Porque o meu olho não enxerga além do violeta. O ultravioleta e o infravermelho, a gente não vê, mas é real. Então existem muito mais coisa em nosso derredor que os nossos sentidos não veem. Essas vibrações, sejam de som, sejam de visão, ou essas que o Otacílio estava colocando, das vibrações espirituais, elas são reais. Da mesma maneira que existe um som que eu não ouço, porque ele é infrassom, ou porque ele é ultrassom, e assim como existem cores que estão abaixo do vermelho, acima do violeta, que eu também não percebo, como existem as ondas eletromagnéticas de comunicação, celular, TV, rádio, etc., que estão nesse ambiente e que eu não consigo ver, existem as ondas espirituais, que eu não percebo, mas elas são reais, elas existem. Elas são verdadeiras. E a doutrina espírita exatamente
calçando os seus princípios em cima da própria ciência, vem revelar a todos nós que sim, 1000 vezes sim, as religiões podem ter cometido equívocos dos séculos anteriores, mas o homem imperiosamente precisa de espiritualidade para poder viver. E isso está produzindo um novo momento dentro da ciência, que começa a acontecer agora, do curvar-se diante da excelência das informações sobre as questões espirituais do homem. Estão descobrindo sobre o otimismo, sobre a ocitocina, o hormônio do amor, aonde a prática do bem promove transformações impressionantes na criatura, o processo de proteção do nosso sistema imunológico a partir do otimismo que combate a depressão, fortalece as nossas defesas orgânicas, a defesa celular a partir das estruturas da membrana que a célula possui, garantindo a sanidade do indivíduo. Então nós estamos descobrindo verdades das quais nós nunca deveríamos ter nos afastado. Nós estamos redescobrindo determinados fatores que eram conhecidos pelos antigos, mas que nós, por uma vaidade, por uma de querer desconstruir todo o patrimônio de conhecimento que a humanidade tinha, estamos vivendo esse período tenebroso de materialismo, em que as criaturas humanas acenam como se os bens da terra fossem tudo que a gente pudesse buscar. As pessoas estão atrás do gozo imediato, do experimentar da felicidade do lado de cá. Eu procurar uma condição onde apenas existe felicidade nas coisas terrenas, empurrando a nossa juventude principalmente para uma cegueira espiritual, empurrando as pessoas para a promiscuidade, para a drogadição, para o enlouquecimento da nossa sociedade, com a ruptura de todos os padrões de conduta que são os grandes resultados do materialismo infeliz que produz o exército de depressivos, de ansiosos, de pessoas vitimadas hoje da nossa sociedade com o vazio existencial, com a ideação suicida, pelo vazio que se produz, pela vacuidade dos interesses, quando o materialismo apunhala a nossa sociedade, propondo que somente o que é palpável é que é real. No âmago do próprio materialismo, nas pesquisas mais intrínsecas feitas pela ciência do século XIX, está a resposta daquilo que ele mesmo tentava negar. O surgimento da compreensão do mundo invisível. Nem me refiro ao mundo da mediunidade, mas o mundo das ondas eletromagnéticas. Esse mundo dos efeitos da corrente elétrica que varia, que gera um campo magnético, que gera uma corrente, que gera um campo magnético, que gera uma corrente, que produz a propagação das ondas no vácuo, onde quer que seja. Isso é fantástico. Teve que obrigar a ciência a criar um elemento que eles não imaginavam, chamado éter, porque era a única forma de explicar como que a onda se propaga no vácuo se não tem nada. Então eles criaram um conceito. Tem que existir um treco, chamado éter, que faz com que a corrente no vácuo se propague. Isso é o quê? Isso é a tentativa da sociedade terrena de tentar encontrar as explicações para o fluido cósmico universal. Nós estamos assim percebendo, nesse início de século XXI, os resultados das infelizes experiências do século XIX, de querer construir uma sociedade sem Deus, achando que só o que era tangível era verdadeiro. Está aí o resultado. Nossa sociedade de hoje é o fruto desse experimento sociológico de uma sociedade sem Deus. E aí estamos nós, vivendo um mar de sofrimentos, e que de repente, em função da reconceituação do sentido de vibração e a percepção de que as ondas existem, de que os espíritos sintonizam, de que existem ondas que a gente não percebe, do pensamento humano, de encarnados com encarnados, de encarnados para desencarnados, e do lado de lá para o lado de cá,
Isso é inegável. Nós temos uma quantidade enorme de experimentos mediúnicos, nas chamadas cartas consoladoras, aonde os nossos amores nos trazem notícias de como eles estão, com informações que o médium jamais seria capaz de perceber. Então a própria ciência está se curvando diante disso. Pesquisadores materialistas hoje interpretam a questão das chamadas experiências de quase morte, em que tem que se dobrar ao entendimento de que existe no homem algo que não seja material. Porque a pessoa está em coma e citou quem entrou no quarto, quem saiu, que conversaram. Não pode. Ela estava em coma, você não pode saber. Então, se estava em coma e sabe, tem alguma coisa além do cérebro que estava vivo durante o momento que estava no coma. Então, essas descobertas, elas estão reconstruindo a ponte que o materialismo tocou fogo no século XIX, para apartar a espiritualidade do homem. Nós estamos aprendendo a lançar as primeiras cordas para preparar a ponte para a sociedade do amanhã, que vai reconstruir esse conhecimento todo dentro de uma visão muito mais transcendente, porque terá feito o movimento de antítese, tentando desconstruir, para depois construir uma ciência muito mais sólida, com a convicção apoiada nos seus próprios alicerces, de que sim, existe muito mais ondas e vibrações do que nós imaginamos, e de que o mundo espiritual é tão real como esse. Minhas amigas, meus amigos, bom dia para todos. Primeiro eu quero dizer da imensa alegria de voltar a dividir a conversa aqui com o Otacílio. Há muito tempo, os papos tão bons que a gente sempre teve nos congressos, nesses mais de 10 anos que eu venho, e sempre no hall ali do hotel, a gente ficava madrugada fora e conversando sobre essas coisas, né? E ter o Elahá aqui também em carne e osso, né? Porque a gente vê ele na internet, tudo. Mas ele está encarnado, está aqui, carne e osso. E é bom porque o Elahá tem essa capacidade de sempre colocar teste de som, colocar as coisas num quadro geral, né? E aproveitando o que os dois trouxeram para a gente aqui, para que a gente possa ampliar o nosso pensamento, porque realmente é muito difícil compreender os postulados da doutrina espírita sem que a gente se debruce sobre de Maxwell para frente, de onda eletromagnética para frente. E olha que os dois aqui, para nos pouparem, evitaram de entrar aqui em Schrödinger, que aí o negócio ia ficar mais difícil ainda, né? Mais assombroso. E isso está no prefácio do livro Os Domínios da Mediunidade. O benfeitor Emmanuel faz esse histórico. E vai mostrando como o nosso conceito de matéria, como o nosso conceito de comportamento da matéria precisa sofrer sérias revisões, porque na maioria nós ainda pensamos com os parâmetros do século XVIII. No geral, se a gente sai aí e pergunta para as pessoas, a visão delas de matéria é uma visão ainda do século XVIII. Mas veja, a mim cabe agora uma reflexão do uso prático disso. Então, com a fala do Otacílio, com a fala do Elahá, a gente compreende então esse mundo novo que se abre. Todos têm um aparelho de televisão em casa. E ele funciona igual. O mecanismo de funcionamento do aparelho de televisão é o mesmo. Mas todos estão assistindo a mesma coisa? Quando você adentra em um lar, qual é o padrão de programas que aquela família assiste? Tem de tudo. Né? Tem de tudo. Tem de tudo.
Então aqui a gente começa a perceber que os mecanismos de funcionamento do universo são assombrosamente inteligentes, porque são fruto de uma inteligência suprema, mas eles são, por natureza, neutros. A televisão funciona mobilizando mecanismos assombrosos. Mas quem sintoniza o canal é você. É você quem escolhe aquilo que te estimula emocionalmente e aquilo que te estimula intelectualmente. Então, esse ato de escolher o que me toca, o que me alimenta em um nível emocional e o que me alimenta em um nível de ideias, é o elemento definidor da sintonia. O Emmanuel tem uma página que ele diz assim: a abelha suga o néctar, o abutre reclama despojos. Eu vou traduzir. A abelha gosta de néctar, abutre gosta de podridão. E aí ele avança. No ser humano, o mecanismo é o mesmo, só que agora num outro patamar, o patamar emocional. Roberto Carlos estava certo, são muitas emoções. São muitas emoções, mas nós não acessamos todas elas. Nós temos preferências e essas preferências geram padrões. Padrões. E aqui, o Elahá pincelou assim rápido, o Otacílio chegou a tocar nesse ponto quando falou da onda mental, porque é preciso desfazer um conceito equivocado de que onda mental é intelectual, onda intelectual. De que pensamento é apenas o conjunto de ideias e representações que você tem. Não. Na conceituação, na terminologia dos espíritos, o pensamento, a onda mental é uma amálgama, é uma mistura das emoções e das suas ideias. Então, por exemplo, a emoção de subjugar outros seres humanos é emocionante. Então, quando você subjuga outro ser humano, isso te dá uma emoção. Essa emoção de subjugar um ser humano gera as ideias escravocratas. A ideia de escravidão é uma elaboração para justificar a emoção de você subjugar um outro ser humano. A emoção é muito emocionante quando você pensa que todo mundo é burro e você é inteligente. É uma emoção indescritível. Todo mundo é idiota e você é um gênio. Essa emoção gera a ideia da arrogância. Então o indivíduo é arrogante porque é gostoso ser arrogante, ao menos para os espíritos imperfeitos. E aqui é o ponto. Espíritos imperfeitos têm uma dieta emocional. Uma dieta emocional. Espíritos puros têm outra dieta emocional. A dieta emocional gera um padrão de ideias e conceitos. Quanto aos espíritos puros, eu não consigo falar muito. Observando assim o Cristo,
o que foi registrado da conduta dele, a gente consegue inferir, né? Mas de espírito imperfeito eu conheço bastante. Tem intimidade mesmo com a coisa, né? Então o espírito imperfeito, ele tem uma dieta emotiva que é o seguinte: tudo tem que estar direcionado para ele. Então, por exemplo, eu saio na rua e é um absurdo que o trânsito não esteja disponível para mim. Isso é ridículo. As coisas deveriam fluir para que eu pudesse chegar no meu compromisso mais rápido. Ora bolas. Afinal de contas, se eu moro aqui em Goiânia, a pessoa mais importante de Goiânia sou eu. E também eu devo ser a pessoa mais vista. Ter que dividir atenção e afeto com os outros não é agradável. Então o espírito imperfeito tem uma dieta emocional do egoísmo e do orgulho. Isso quando ele é um espírito imperfeito, gente boa. Esse é o bom espírito imperfeito. O bom espírito imperfeito é aquele amigo, gente boa. Ele é egoísta, ele é orgulhoso, ele é prepotente, ele é arrogante, ele não percebe os outros, não percebe. É por isso que você pisa no pé dos outros, esbarra, porque você não imagina que tem gente do seu lado. Para que você tem que se preocupar com isso? Já viram a pessoa com mochila nas costas, sentando no avião? Não é? Ela gira como se ela estivesse num salão sozinha. E aquela bolsa sai acabando com a cabeça de quem está ao lado. Porque não faz parte da percepção de imaginar que num avião não tem só ele. Isso é a sintonia do espírito imperfeito. Gente boa. Esse é o gente boa. Agora, tem um espírito imperfeito que é o da 10ª classe. O da 10ª classe, na escala dos imperfeitos, ele é o abutre. Esse é perigoso para os outros. Porque esse é o seguinte: existe uma lei da sintonia, está no capítulo Pensamento e Vida, que é a lei da associação. Então, lei da associação é o seguinte: toda pessoa que está afogando quer mais um para afogar com ela. Todo usuário de cocaína quer mais alguém para cheirar com ele. Toda pessoa que rouba quer mais alguém para ajudá-la a planejar o roubo. Toda pessoa que gosta de violentar fisicamente alguém quer mais alguém com ele. É a lei da associação. Então, no capítulo Associação, Emmanuel diz assim: a sua tristeza lhe faz entrar em sintonia com toda a tristeza do universo. Claro, já foi explicado aqui. Já foi explicado. Então, se você está em Belo Horizonte e você coloca lá na sintonia 102,4, é uma rádio. Tem uma programação. A gente chama esse sintonizador de dial. Você gira, hoje não gira mais, né? Gira. Botão de sintonia. Hoje você fala, Alexa. Agora eu vou. Não é? Alexa. Tá. Já, mas ele está sintonizando. E nós fazemos isso. Então a gente acorda. É o nosso padrão emocional, gente. Eu queria deixar isso bem claro.
O livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz assim: o reflexo esboça a emotividade. A primeira manifestação da inteligência é a emotividade, não é a ideia. É a emotividade que plasma a ideia. Então, eu adoro assistir debate, porque eu não fico prestando atenção na argumentação, na ideia da pessoa, mas nas emoções que estão motivando ela. E não sei se você sabe, o diabo é bacharel em direito. Sim. O diabo é bacharel em direito. Nunca discuta com o diabo. Você vai perder. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. Ele não discutiu com ele em nenhum momento. No finalzinho, na hora de ir embora, ele nem dialogou. Olha a estratégia de Jesus. O diabo veio com aquele negócio assim cedo. Gente inteligente demais. É muito inteligente. E educado. O diabo detesta esse negócio de violência, agressividade, falta de educação, mau gosto. Então Jesus, para não discutir, citou 3 versículos da Bíblia hebraica. Não discuta com o diabo. Você vai perder. Por quê? Porque o diabo usa ideias para justificar suas escolhas emocionais. É por isso que a maior parte dos encarnados está seduzida por ideias esdrúxulas. As ideias são esdrúxulas, mas as escolhas emocionais são muito claras. A gente quer subjugar. Há milênios a gente tem prazer em subjugar. Há milênios a gente tem prazer em nos sentir superior e acreditar que quem nos cerca é inferior a gente. É isso. Porque esse é o padrão, essa é a dieta emotiva do egoísta e do orgulhoso. Essa é a dieta emotiva. E o que acontece? Nós vamos lá para o capítulo Humildade do Pensamento e Vida. O que acontece quando nós temos uma dieta de egoísmo e orgulho? Quando você tem uma dieta de egoísmo e orgulho, começa a surgir a ilusão, aí já é a ideia, ilusões que assaltam a inteligência. É assim que os espíritos imperfeitos evoluem. Entre ilusões que salteiam. Salteiam é o que o sequestrador faz. As ilusões sequestram a nossa inteligência. E quem ilude tem que desiludir. Qual que é a primeira ilusão do egoísmo, da dieta emocional do egoísta e da dieta emocional do orgulhoso? A nossa dieta emocional. A primeira ilusão é de que eu controlo tudo. Eu controlo tudo. Então, que horas que é a mesa da conversa? É 9. Vou sair 2 para as 9. Porque é perto, dá tempo. Aí você sai, tem um bloquinho de carnaval passando. Eu controlo tudo. Segundo, ilusão. Eu controlo o outro. Eu conheço o outro. Você não conhece o outro. E você não controla o outro. Então essas ilusões são cortina de fumaça para esconder a nossa dieta emocional. Então, para fechar, que a gente está chegando já no finalzinho, né, já deram o sinal, e fechar o que os nossos amigos trouxeram para a gente, porque
Espiritismo, eu acho que a gente precisa insistir nisso, porque nós vivemos no movimento espírita um apagão da fé raciocinada. Nós vivemos no movimento espírita um apagão da fé raciocinada. E estamos flertando com o fundamentalismo. O maior patrimônio, a maior herança de Kardec não são as questões e os livros que ele deixou. A maior herança de Allan Kardec é como pensar. Fé raciocinada. Então eles trouxeram aqui toda essa ideia para a gente possa raciocinar. A sintonia tem a ver com dieta emocional. Você está cercado de espíritos, de encarnados, de acordo com a sua dieta emocional. É por isso que ocorre algo interessantíssimo. Você muda a dieta emocional, tem pessoas que se afastam da sua vida. Porque não há mais contato. Não há. Então mudou a dieta, o vínculo não há mais. Então, se você é um reclamão, está sempre reclamando, tudo está ruim, é sempre crítico, você está cercado de pessoas que dividem com você. A lei de sintonia é lei de associação. Nós sempre estaremos associados com os seres que se alimentam emocionalmente de acordo com a nossa dieta. Essa é a grande lição. Essa é a grande lição. É por isso que não adianta fazer uma reunião. Tem cada ideia. Tem cada ideia. Né? Tem gente que acredita que eu vou fazer prisão de espírito obsessor. Então chega aqui e dou voz de prisão para ele. Você está preso! Afasta desse obsidiado agora. Você tira um, semana que vem ele está com 5 igual. Igual. Porque você pergunta para o obsessor assim, por que você está com ele? Porque eu gosto. E o obsidiado gosta. Então aqui há um conceito que permeia toda a proposta da moral espírita, que é a moral do Cristo, que é a moral de Moisés. As revelações, a primeira, a segunda, a terceira, não mexeram no aspecto moral. O aspecto moral vem intacto desde Moisés, desde Abraão, né? Desde antes. O Cristo exemplificou. Ele não falou algo assim que os hebreus falam, nossa, nunca vi esse conceito moral. Não teve nenhum conceito moral enunciado pelo Cristo que eles já não conhecessem. A diferença foi que o Cristo viveu e testemunhou. Aí foi diferente. Porque, por exemplo, nós conhecíamos Davi, que compunha os salmos, fazia palestra, participava de mesa, palestrante famoso, escreveu vários livros. Escreveu os salmos, que eram as músicas cantadas, não é? E matou o melhor amigo para ficar com a esposa dele.
matou o melhor amigo para ficar com a esposa bonita do amigo. Ficou com ela. Desse casamento saiu Salomão. E muita tristeza. As grandes expiações da vida de Davi, né, foram decorrentes dessa união. Então, alguém que tivesse um padrão de exemplificação moral como Cristo, nunca houve. Padrão de exemplificação. Então, nós devemos buscar um padrão emocional que nos garanta associações melhores. Associações melhores. Eu vou terminar deixando uma prece. Todo dia eu tenho, diante das lutas agora, das dificuldades, eu construí uma prece para poder recitar nos momentos muito difíceis. Ela é simplesinha. Ela diz assim: Senhor, a tua justiça é soberanamente justa. Alívio. E o meu coração se alegra pela sua justiça se fazer na minha vida, porque a minha consciência vai se purificar. Essa é uma atitude interior. Emocional, de movimentar-se pela vida sem esse transtorno emocional de achar que a vida está submetida a mim. Não está. Não está. Esse aqui me mandou uma mensagem assim: nós vamos fazer uma mesa, ele podia conversar. Eu mandei para ele, falei: liga para o meu telefone. Ele foi para a UTI. Quase que ele não está aqui em nada. Eu tenho que pôr o médico aqui para poder interpretar o pensamento dele. Então, movimentar-se pela vida como filho, como filha, não como criador. Movimentar-se pela vida como quem aprecia uma dádiva, não como quem exige. Essa atitude nos dará uma nova sintonia. Nos dará uma nova sintonia. E pensar, já que nós estamos falando de sintonia religiosa, de fé raciocinada, é o seguinte: se você está achando que fé é você entender o que Deus está fazendo com a sua vida, você está lascado. Tem gente que acha que vai entender tudo que Deus vai fazer com a vida dele. Você está lascado, porque Paulo diz assim, ó: perplexo, mas não desanimado. Tem momentos que acontecem coisas que eu já oro para Deus assim: não entendi nada. Essa você me deixou perplexo. Perplexo. Olha o que Jesus fala com Pedro: crê, te levarei onde não queiras ir. Viver é experimentar perplexidade. No momento que você estiver vivendo uma coisa e falar assim: eu não estou entendendo nada, maravilhoso, aí você está no caminho certo. Se você estiver entendendo tudo, eu temo por você.
eu tenho muito medo por você. Se você estiver entendendo a sua vida toda, não, eu entendo tudo, eu tenho sentido, eu estou preocupado. Estou preocupado. Tem o departamento de assistência espiritual aqui, inclusive com os amigos psiquiatras. Depois procura, depois aqui do encontro, procura, vale a pena, vale a pena. Dá para tratar isso. Dá para tratar. Fé é viver perplexo. Porque só existe uma inteligência suprema. Se você estiver entendendo tudo, você é a inteligência suprema. Você é Deus. Esse transtorno tem nome. Você não vai entender. Você não vai entender. Perplexo, mas não desanimado. Na hora que você experimentar a perplexidade, não queira entender. Fala, tá bom. Me dê forças para me movimentar. Me movimentar nessa perplexidade. Porque o melhor nem sempre é aquilo que você tem certeza que é o melhor. Aliás, depois de tudo que aconteceu no Brasil e no mundo, eu morro de medo de gente que tem certeza. O que eu tenho mais dúvida hoje é de quem tem certeza. Eu tenho medo de gente que tem certeza. Eu falo assim, não, eu tenho certeza disso. Eu falo, vamos embora daqui. Misericórdia. Isso vai criar uma sintonia. E só para a gente refletir a historinha final, cheguei no hospital psiquiátrico André Luiz, estava com a Aline, a diretora da psicologia, e ela falou, vou te apresentar um paciente. Eu cheguei, ele estava sentado, na hora que ele me viu, ele levantou, boa tarde, como que é seu nome? Eu falei, meu nome, eu sou Haroldo. Ele falou, você sabe quem sou eu? Eu falei, não, eu sou o Deus. Eu falei, prazer. Ele olhou e falou assim, você deve estar achando estranho de eu estar aqui. Eu falei, bastante. Ele falou, eu estou no último lugar do mundo. No pior e último lugar do mundo. Mas é onde Deus tem que estar, não é? Aí eu virei para a moça e falei assim, você pode me internar uma semana? Eu acho que eu também preciso ser internada. Eu precisava falar uma coisinha. Pode falar. Nós esquecemos de citar uma coisa que é fundamental. É que esse dial de sintonia, o Alexa ou o controle, se chama vontade. E a gente não pode esquecer da prece Pai Nosso. Que seja feita a vontade do Pai Celestial. Eu queria só corrigir o nome de uma obra que eu dei. A obra, no capítulo 2, que trata sobre a questão dessa tentativa de colocar a religião como a origem do mal, é a obra Libertação do Sofrimento de Joana de Ângeles, tá? Só isso. Eu vou dar uns recados, reforçar os recados que já foram dados e a gente vai encaminhar para o intervalo. Agora vai ter show no Rio Vermelho, apresentação artística. Então, quem quiser, durante o intervalo, ir para o Teatro Rio Vermelho, vai estar tendo apresentação artística lá durante o intervalo. E o Haroldo vai estar na livraria agora também. Eu sei muito bem para onde vocês querem ir, né? Depois dessas risadas.
Ele nem você não estava sabendo, não? Não, estou sabendo. Ah, claro. Eu estou te contando agora. Todo mundo junto sabendo. Então, é isso. E tem espaço de convivências aqui em cima. Quem quiser ir lá no seu correio fraterno, ver se tem mensagem, ou escrever mensagem para o coleguinha, para a pessoa que conheceu, pode ficar à vontade. A livraria vai estar aberta, as banquinhas lá em cima também vão estar abertas. Então, vocês podem transitar por aí. A gente retorna aqui com os 3 depois do intervalo. O intervalo dura 1 hora, então a gente vai voltar mais ou menos umas 11h20. Antes da gente sair, eu queria fazer uma coisa que o Eduardo me lembrou que a gente fez, que a gente não fez, na verdade, no início, que é a nossa prece inicial. A gente esqueceu, era a correria, gente, desculpa. Então, eu vou convidar o Eduardo para fazer nossa prece e a gente pode se encaminhar lá para fora, ok? A prece do meio da palestra. Falando de sintonia, nós começamos as atividades sem a prece, né? Mas eu creio que nada é por acaso. O Haroldo fez a prece por nós, não é isso? Inclusive compartilhando a prece pessoal dele, né? Então, muita luz, muita paz. Vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Que assim seja, né? Muito bem. Vamos, então, para o intervalo. Você continua aqui na nossa emissora do bem, ouvindo aí, acompanhando o 39º Congresso Espírita do Estado de Goiás. Tá certo? É a nossa Web Rádio Fraternidade.